Fala, meus canábicos! Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo da Infercanábica. E hoje nós vamos falar sobre os terpenos. Sim, a planta cannabis possui mais de 500 substâncias. Não só tem canabinoides nessa planta, existem os terpenos que inclusive se encontram em outras plantinhas no nosso mundo. Nós já usamos os terpenos para uma infinidade de coisas e você nem sabia disso. Pois é, você come terpeno quase todo dia, quer ver? Olha só, no limão tem terpeno, na manga tem terpeno, na alfazema tem terpeno. Gente, tem tanta planta com terpeno que eu passaria horas aqui falando. Mas antes da gente começar a falar dos terpenos, deixa aqui seu like, comenta aqui nos comentários, dá essa ajudinha para a mana, por favor, estou precisando de vocês. Quem não me segue, nas outras redes sociais, por favor, me sigam nas outras redes sociais. Todas em Infercanábica, tá? Todas. Só para não ter erro mesmo, tá? Só para não ter erro. E é isso. Além dos canabinoides, a planta cannabis é tão especial que ela possui outras substâncias importantes. E uma delas são os terpenos, que a gente pode chamar também de terpenoides. Tem algumas pessoas que preferem chamar de terpenoides do que terpenos, mas enfim, é tudo a mesma coisa. A cannabis, biologicamente, ela tem algumas substâncias ativas, que além de elas serem aromáticas, elas são medicinais e também são saborosas. É o que dá o saborzinho que a gente procura na planta, Quando a gente faz o uso dela, um exemplo, a gente fecha um baseado e antes de fumar, a gente traga antes mesmo de acender. Quando você sente aquele cheiro, aquele sabor, os terpenos que são responsáveis por essa ação, por esse cheiro, por esse sabor, tá? E eles funcionam como mensageiros celulares, digamos assim, A gente chama de mensageiros celulares biosintéticos. O que significa isso? Muitos hormônios, incluindo o estrogênio, são terpenoides e eles também compartilham da mesma estrutura básica, digamos assim. Então, assim, todos os canabinoides são quimicamente classificados como terpenos, mas são exclusivos da planta cannabis, Os terpenos que a cannabis tem em comum, existem vários em comuns com outras plantas. Então, assim, um exemplo é o pineno. O pineno, ele tem várias espécies de cannabis, mas também você pode encontrar nos pinheiros, nas agulhas de pinheiros, um exemplo, Onde ele se encontra na natureza. Ele é anti-inflamatório, broncodilatador, Então, assim, existem plantas que elas fornecem essa coisa boa pra gente e a gente nem sabe, Fornece os terpenos pra gente e a gente desconhece o poder deles. Por quê? Porque a gente não estuda. E eu, como fitoterapeuta, tenho a obrigação de saber. Ele também é antibacteriano, o pineno. Quando a gente vai para outro, deixa eu ver, o linalol, ele também é anti-inflamatório, ele é analgésico, Então, assim, a gente pode encontrar ele na lavanda, Ele é ansiolítico, analgésico e anticonvulsivo. Então, a gente também tem que lembrar, as plantas têm vários terpenos e várias concentrações, vários níveis deles. Então, assim, nem sempre a gente vai encontrar todos eles em uma planta só, mas a gente vai encontrar níveis interessantes de cada um deles em algumas espécies, tá? Vamos lá para o cariofileno. O cariofileno também é bem interessante, porque ele também é analgésico, ele protege o revestimento celular, E também ele ajuda no trato digestivo, E a gente também pode encontrar ele um exemplo, na pimenta preta. Na pimenta preta também existe muito cariofileno. É bem interessante quando a gente começa a estudar outras espécies de plantas, porque a gente vê uma similaridade com a planta cannabis. Um outro interessante é o limoneno. O limoneno, ele ajuda no refluxo, ele é antidepressivo. A gente também pode encontrar em quase todas as frutas cítricas, como no limão, na laranja, enfim, em várias
plantas, em variedades de frutinhas cítricas que a gente tem por aí. O miceno, ele também ajuda como relaxante muscular, né? Então a maioria das plantas tem, né? Ele ajuda no sono, ele é um bom indutor, na verdade, do sono. E a gente pode encontrar também muitas variedades de plantas índicas, o miceno. Lembrando que o miceno, ele tem em muitas plantas, inclusive na manga, no lúpulo. Algumas pessoas gostam até de fazer o uso fumado do lúpulo, por conta também de receber, né, do lúpulo ser cheiroso e você receber potência, né, desse terpeno. E é isso, tem muitos outros terpenos, aos poucos eu vou falando um pouquinho aqui pra vocês, mas todos eles são medicinais, existem algumas empresas, inclusive, que já trabalham somente com os terpenos, então é bem interessante fazer uma pesquisa mais aprofundada, e hoje eu vou deixar uma dica de uma coleção maravilhosa sobre cannabis, da editora Laszlo, bem interessante, ó. Esse daqui é sobre medicina canabinoide, esse aqui é cannabis medicinal, e o outro, que se eu não me engano é CBD, tudo sobre CBD. Então é uma coleção maravilhosa desse profissional aqui, ó, do Dr. Michael. Esse daqui, né, quem concluiu esse livro, ele é médico, é psiquiatra, e ele é um coautor de um workbook vendido em mais de 50 países. Olha só, ele é professor assistente de medicina da dor, né, departamento de anestesiologia do Centro Médico da Universidade da Califórnia. Ele trabalha há mais de 12 anos, né, com isso, e é um livro que tem muita coisa boa. Esse de cannabis medicinal e esse aqui de medicina canabinoide. Só que esse de medicina canabinoide é do acupunturista. Esse pedaço aqui, esse pedaço desse livro aqui, porque cada um, né, é uma coleção que cada profissional fez. Esse daqui é o do Dr. Mark Circos, né? Então é um profissional, ó, que vocês também podem pesquisar na internet sobre ele. Esse livro é bem interessante também, confesso que tô lendo uns pedacinhos, né? Porque tem outros livros também para dar uma conferida, mas eu já passei o olho aqui e vi que tem assuntos bem interessantes, inclusive passei aqui, ó, componentes ativos da planta crua, que é diferente de quando a gente tá fazendo o uso do óleo, tá? Então, os terpenos, tem terpenos, flavonoides, fitocannabinoides, né? Falando sobre todos eles, né? Aqui ele, inclusive, fala, né? Existem mais de 520 moléculas encontradas na planta crua. Ou seja, tirou do pé, secou, as substâncias estão ali, né? Porque tem tricomas, e os tricomas, dentro dos tricomas tem as substâncias da planta. Aqui ele fala muita coisa interessante, ó. Use a cannabis orgânica sem nenhum pesticida, aplicado em qualquer momento do seu ciclo de vida. Recomenda-se o uso de 10 folhas grandes em leque por dia, em suco, molho, inclusive pesto, salada. Se você tiver acesso a flores frescas, ó, flores frescas, ele recomenda uma flor por dia. Os canabinoides e o THCA, que é a forma ácida da planta cannabis, ou seja, in natura, são eliminados rapidamente do sangue. Para isso, o consumo frequente de uma pequena quantidade de suco é o ideal. Divida o suco em 5 partes para 5 doses diárias. Então, ele fala, inclusive, aqui das tinturas, fala do óleo de cânhamo, né? Lembrando que eles falam, né? As úlceras no corpo podem ser curadas com a ingestão do óleo. Úlceras, verrugas e manchas prejudiciais à saúde do corpo devem ser removidas simplesmente aplicando o óleo e cobrindo com um curativo. Olha só, enfermagem aí em cima, né? Porque tudo que ferida é para enfermeiro ajeitar, né? Vocês já viram algum médico ajeitando ferida? A não sei que tenha sido no centro cirúrgico. Enfim, aí realmente precisa da intervenção do médico. Mas ferida é com nós enfermeiros, tá? Aí ele fala, ó, o óleo persegue as células prejudiciais ou em mutação e as destrói sem dor na maioria dos casos. Então, meus amores, eita,
Meu Deus do céu. Fica a dica para aqueles profissionais, inclusive, que ainda não tiveram coragem de estudar. Ó, existe a medicina canabinoide aí para ajudar vocês, meus amores. Tá tendo feedback negativo dos seus pacientes? Tá tendo só reclamação dos medicamentos alopáticos que você tá usando com esse paciente? Tá estressado, cansado, irritado de tanta mensagem desses pacientes? Manda pra cá que eu ajudo você com as enfermeiras canábicas. É isso mesmo, gente. Estou tendo que ensinar o que eu sei para outras enfermeiras. Então, se vocês conhecem alguma enfermeira que queira aprender um pouquinho sobre as plantas medicinais, manda pra cá que eu vou ensinar, inclusive, todos os terpenos, todos os flavonoides, tudo sobre a planta cannabis. Mandar mensagem aqui pra pessoa, que a pessoa vai ajudar sim, porque a gente precisa de um exército de pessoas. Um exército. Um grande beijo. Estamos juntos. E é isso. Até o próximo vídeo!